Agora ficou mais fácil acompanhar toda a programação da emissora da Padroeira de Minas. Baixe o aplicativo Rede Catedral e acompanhe tudo pelo seu celular. Excelente tarde para você, estamos chegando com o nosso Pra Você, é claro, aqui na nossa TV Horizonte, trazendo sempre curiosidades e informações da nossa gente mineira, pessoas que fazem parte da nossa história, né? O que será que os nossos convidados gostam de fazer? Como que foi a infância? Que ligação tem com a cidade onde nasceram? Como cresceram, né? E como estão vivendo neste tempo, neste período de pandemia? Vamos ficar sabendo tudo isso no nosso programa de hoje. Vamos saber a história de um convidado especial. Bom, e ele, convidado de hoje, nós podemos dizer que é um homem de dupla vocação. Ser casado e também ser do clero. Ele é belo-horizontino. Na vida secular, é casado, pai de família e funcionário público. Já na vida religiosa, além de ter atuações nas paróquias Pai Misericordioso, no bairro Paulo VI, e São Domingos de Gusmão, no bairro Ribeiro de Abreu, há 3 anos ele recebeu o sacramento da ordem para o diaconato permanente na nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Gente, outra informação é que nosso convidado é atleticano. E tem mais, viu? Tem mais coisas para ele nos contar, para descobrirmos do trabalho do dia a dia da vida dele. Então, vamos saber agora, pois hoje está conosco aqui ao vivo no nosso estúdio. Por isso que eu estou de máscara, né? Estamos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tomando os devidos cuidados, todos preocupados com a nossa saúde, com a nossa segurança. Então, eu recebo aqui agora o diácono Amaury Dias de Moura. Que alegria tê-lo aqui conosco. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Cília. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, para todos e todas. Deus abençoe, saúde e paz. Pois é, diácono, esse programa, a gente tem um espaço muito gostoso aqui na TV Horizonte, que a gente conta histórias das pessoas, né? A gente aprende, a gente dá risada, e tem muita história gostosa, muita história boa de ouvir, de contar, eu tenho certeza. Eu queria saber um pouco da sua infância, né? Eu já falei ali na sua apresentação, você é belo-horizontino. Como que foi a infância com a família grande, é pequena? Conta pra gente as lembranças que você tem com os irmãos, né? Com os amiguinhos de infância. Conta um pouco desse início pra gente. Bacana. Eu me recordo da minha primeira memória assim, de infância lá no bairro Santa Ifigênia, na região ali na divisa do bairro Santa Ifigênia, Paraíso, já perto dos campos de futebol ali do Baleia, o Hospital da Baleia. São meus pais vivos, né? Paulo e Vanete ainda vivos, graças a Deus, meus outros 3 irmãos. Eu sou o mais velho. Depois de mim, Denilson, Marcos Vinícius e o Wendel, né? Invertendo aí o Wendel e Marcos Vinícius. E a infância no bairro foi assim, simples, pobre, né? Morávamos de aluguel na época, né? Estudei nos colégios das escolas públicas da região. Lembro assim, com muito carinho, né, de algumas lembranças de, por exemplo, final de semana, a minha mãe nos levando para brincar no parque que tinha ali, ou ainda tem, né, na frente do Hospital da Baleia, passar as tardes ali, acompanhar os escoteiros que tem ali dos lobinhos, né? A infância também muito forte, desde pequeno, minha mãe nos levando à igreja, na paróquia ali, né, Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia, então participando da comunidade, das novenas de Natal, das procissões, ali começou a primeira evangelização, com minha mãe levando, não só na igreja, mas em casa também, sendo a minha primeira catequista, os meus irmãos ensinando a rezar, né, dando as primeiras dicas, e aí a gente começou a participar das comunidades, logo na primeira caminhada para a catequese, né, já comecei a ajudar como coroinha, então até antes mesmo de ter feito a primeira Eucaristia, já estava servindo como coroinha, então sempre gostei muito, né, de estar engajado na igreja. Ele fez experiência com outros grupos também durante a adolescência, infância, né, fui consagrado vicentino, participei de Legião de Maria, grupo de terço, né, e outras experiências, ajudei nas antigas campanhas do quilo de porta em porta, grupos de jovens, crisma, né, então fiz uma caminhada bacana ali e em 93, 94 nós mudamos para o bairro São Paulo, né, o bairro Pirajá, na verdade, vizinho do bairro São Paulo.
Mas o engajamento com a igreja, junto com a minha mãe, né, continuou muito forte, né, ajudando na Capela Nossa Senhora Aparecida, lá na paróquia do bairro São Paulo Apóstolo, no bairro Pirajá, e ajudando com um grupo de jovens e frequentando outras experiências também. Tem uma experiência muito grande de vivências dentro da igreja, né? E pelo visto a família sempre apoiou isso, sempre ensinou isso também. Né? Especialmente minha mãe. Minha mãe foi sempre minha grande catequista, ainda hoje é muito meu balizador, né, de caminhada na igreja, ajudando a não perder a fé em Deus, a ter a prudência, a temperança para a fala, para os momentos. E hoje também a minha esposa, né, Karina, me ajuda muito. Talvez muita gente até fale, não é tanto de vê-la na igreja, mas é aquele aporte que em casa, em outros momentos, está sempre falando, ó, está atrasado, tem esse compromisso, eu não gostei, ficou muito extensa a homilia, falou muita teologia, o povo não está entendendo nada, então vai me ajudando, me orientando. Espectadora, mas que participativa, demais, sempre orientando, sim. guiando. Quanto tempo de casamento, Diácono? Vou fazer agora 25 anos junto, casamento, noivado e namoro. 25 anos. Fiz até o contrário, né, universo, né? E março, agora dia 17 de março, né, 21 anos de casado no civil e no religioso, graças a Deus. Quantos filhos? Uma filha, chama Ana Luísa, meu anjinho autista, tem 19 aninhos, mas... A gente tem autista. Fotos da família, vamos colocar na telinha, para quem está em casa poder acompanhar também. Ana Luísa, qual a idade dela? Hoje está com 19. 19 anos, Ana Luísa, as fotos aí na telinha. Bom, eu falei que ele era atleticano, a bandeira do Galo estava ali no fundo, da foto anterior, isso, né? Bom, momentos com a família, e aí, que momento foi esse? Dentro da igreja? Foi a ordenação diaconal no dia 17 de novembro de 2018. Ali já no Santuário de Aparecida, convite dos padres combonianos, ali com os coroinhas da paróquia do Pai Misericordioso, no Paulo VI, né, uma foto descontraída, ali um batizado na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na paróquia São Domingos, né? Agora, daqui a pouco eu quero falar dessa questão, porque muita gente não sabe o que é um diácono, o que ele faz, qual é o papel dele dentro da igreja. Sim. No próximo bloco eu quero aprofundar mais nessas questões, mas me fala uma coisa, conciliar. Eu falei dessa vida, né? Dessa vida de homem, de trabalhador, de marido, de esposo, de pai, de filho, tem uma família, e todo esse trabalho dentro da igreja, esse trabalho bonito que você faz. Como que é isso no dia a dia? Nossa, é uma briga com a agenda, uma briga com o tempo. Minha esposa brinca que eu tenho a péssima mania de achar que eu domino as 24 horas, porque o dia para mim é diferente dos outros, tem mais de 24 horas. Mas na medida possível, até nesse tempo de pandemia, né, uma coisa que tem se manifestado assim, mais possível é fazer as coisas à distância. Então, por exemplo, igual agora mesmo, nós estamos iniciando o mês de fevereiro, abrindo aí a campanha da fraternidade, já tem várias assessorias que, pelo CONIC, pela Comissão de Ecumenismo, mesmo como diácono da Arquidiocese, ajudando em várias comunidades, paróquias, mesmo de diocese e outras igrejas, também a refletir a temática da campanha fraternidade, fazendo à distância. Mas no dia a dia, durante o dia eu estou trabalho na Secretaria de Estado de Educação, sou concursado já há 8 anos e trabalho na área de informática. Então, é uma área que eu estou dedicado, mas desde o início da pandemia nós estamos praticamente todos em teletrabalho, a expressão que a gente usa no Estado, mas muita gente conhece como o famoso home office. Continuo estudando, então todos os cursos que eu faço, tanto as graduações como a pós e diversos cursos hoje, a grande maioria à distância, sou nativo do EAD, porque desde os 14 anos meu primeiro emprego foi office boy da Asprom, e durante esse primeiro emprego, ainda no hospital do Ipseng, o primeiro contato com informática, coisa boba, fui perguntar ao moço se podia fazer alguma coisa no computador, eu falei, não, você vai fazer. E gostou dessa Gostei, área? Nunca mais larguei, 30 anos já na área de informática. E já fiz de tudo um pouquinho, desde manutenção, programação de internet, área comercial, rede, infraestrutura, área de segurança de informação e até hoje. Quando a gente quer, a gente faz acontecer, né? Olha a quantidade de atividades que você desempenha. Agora me fala uma coisa, a gente sempre traz aqui as lembranças das pessoas, você falou um pouco da sua infância, de momentos especiais, de lugares, você é um Belo Horizontino, lugares especiais que você visitava na infância, ou lugares que você ainda visita, que você gosta, festas, tradições. O que você traz pra gente, assim, de coisas que você gosta da nossa cidade, da capital mineira, e que também povoam aí as suas lembranças? Bem, como você bem lembrava, eu sou atleticano. A primeira lembrança que eu tenho como bom atleticano foi um presente do meu pai.
e para o meu outro irmão, que por algum motivo na vida bateu a cabeça e virou cruzeirense, mas foi a camisa que nós ganhamos numa das primeiras edições do Fantástico Mundo da Criança no Parque das Mangabeiras. Isso ficou marcado para você? Ficou marcado. A gente na frente daquela lagoa, na praça principal, eu e meu irmão com a camisa do Galo, era a camisa na época do Reinaldo, uma camisa mais simples e tal, mas foi paixão à primeira vista. Nunca mais deixei ser atleticano. Outra lembrança. E você sempre se lembra também do Parque das Mangabeiras, né? Sim, do Parque das Mangabeiras. Que é um cartão postal da nossa cidade. Cartão postal, várias vezes tive a oportunidade, quando catequista de crisma, ir com os crismandos, fazer algum dia de descontração, em contato com a natureza, de contemplar o Belo Horizonte, como, né, a gente usa o nome da cidade. As pessoas talvez nunca se permitiram contemplar. Eu gosto muito de contemplar, né, a cidade, os sinais da natureza na cidade, lua, chuva, sol, pôr do sol, eu gosto muito disso. Outra coisa que eu tenho muito de tradição, e até muito por causa da minha esposa, ela até mais do que eu, mas sempre que eu tenho oportunidade de ir com ela, né, e hoje não tanto por causa da pandemia, mas a gente pensa muito no futuro, é no parque, né, municipal, que a gente foi muito com a Ana quando mais novo. Também a Karina, minha esposa, gosta muito de, e sempre que ela tem oportunidade de ir no Mercado Central, porque ela gosta muito de cozinhar, então tem toda a questão de condimentos, cheiros, as lembranças. Eu já sou mais fã não sei se por causa de criança ainda pensava na ideia da vida religiosa, de um possível sacerdócio, depois de discernido ir para a vida do diaconato. E nas igrejas, por exemplo, que eu vou no centro, gosto de passar no São José, ou passar na Capela Curial do Nossa Senhora do Rosário, que é a minha santinha de devoção, Nossa Senhora do Rosário, São José, né, padroeiro da igreja, da família. São tantos lugares, né, São tantos gente? lugares, Belo Horizonte é uma cidade muito rica, e às vezes a gente não valoriza isso, né? A gente não divulga tanto isso. Recentemente eu participei de um projeto aqui da TV Horizonte que a gente foi conhecer esses lugares, né? Levar o meu olhar, o nosso olhar para as pessoas que estão em casa desses pontos. E eu fiquei encantada com tanta beleza, com cada história bonita que cada lugar desse tem, né? Então, e cada um de nós guardamos essas lembranças boas, né? Vivenciamos momentos especiais e importantes também. Apesar de morar em Belo Horizonte, a família da minha mãe e meu pai são do interior. Então, eu sempre fui criado durante a infância indo muito à região de Valadares, onde é a região da minha mãe. Então, eu gosto muito dessas coisas de roça, o cafezinho, pão de queijo, queijinho, uma rapadura, e a carninha de porco. Então, Agriminas, sempre que tem um evento, né, de roça, eu gosto de ir. Também participa bastante desses eventos. Curtir, né? Bastante, não demais. Tem muita história boa para o Diácono contar para a gente ainda, viu? Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. O programa não acabou, ainda tem mais um bloco para a gente conversar. Então eu volto daqui a pouquinho para a gente saber um pouco mais sobre quem é o Diácono Amaury. Não saia daí, eu volto já. Já estamos de volta com o nosso Pra Você aqui na TV Horizonte, emissora de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira do nosso estado de Minas Gerais. E a nossa conversa nesta tarde de quarta-feira é com o Amaury Dias de Moura, que é diácono permanente da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. A gente falou um pouco da sua história no bloco passado, dos seus gostos, das suas lembranças. Agora, quando eu falo diácono, muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Qual é o papel de um diácono dentro da nossa arquidiocese? Qual é o seu papel hoje na nossa arquidiocese? Sim, de forma geral, o diácono permanente, né, ele é aquele vocacionado para o serviço de Deus na igreja, né, para auxiliar especialmente as questões de social, as questões da caridade, o cuidado dos doentes, dos pobres, dos necessitados, dos presos, dos enlutados. Então, na Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso querido pai espiritual, nosso pastor Dom Valmor, tem uma sensibilidade muito bonita de perceber, né, os locais urgentes aonde pode confiar os diáconos permanentes, casados e solteiros, porque também tem os solteiros, né, apesar que o grande grupo de diáconos permanentes, desde o Concílio Vaticano II, já previa que homens casados pudessem ser ordenados. É lógico que, para ser diácono permanente, antes mesmo de ser ordenado, você tem que já vivenciar uma diaconia. Você tem que ser um servidor da igreja, um servidor da palavra. Já tem que ter, né, uma experiência, tem que ter um conhecimento, assim, um embasamento. Né? É uma dedicação ao irmão ou à irmã, especialmente aquele que precisa, né? Então, por exemplo, antes mesmo de ser ordenado, eu já vivenciava caminhada nas pastorais sociais, né, trabalhando na pastoral de rua, com vicentinos, depois, e
após a ordenação, né, durante o processo de definição da missão de cada um, Dom Valmor provisiona conforme as necessidades da arquidiocese. Então, por exemplo, tem muitos diáconos provisionados na pastoral da saúde, na pastoral carcerária, também nos cemitérios com a pastoral da esperança. E, por exemplo, para mim, coube a provisão de auxiliar na paróquia de São Domingos, que é a paróquia vizinha da onde eu moro no Paulo VI, que é a paróquia do Pai Misericordioso, mas pela questão da ligação afetiva e também pelo engajamento, é uma realidade de vilas e favelas, né? Então eu estou engajado, né, na paróquia de São Domingos de Gusmão, no bairro Ribeiro de Abreu, onde nas 10 comunidades a gente colabora em diversas frentes. Por exemplo, na provisão a gente ajuda na questão da formação bíblica, com o círculo bíblico, também com a animação da pastoral familiar, colaborando na articulação da realidade social, tanto interna da paróquia, quanto junto com o poder público. Então, por exemplo, participando do CRAS, né, do Conselho Local de Assistência Social, né, do Fica Vivo, né, de outras realidades de construção de direitos e cidadania dentro do território. Eu também atuo como diácono permanente provisional para a pastoral do menor. Atualmente, hoje, eu estou ajudando na assistência religiosa. Assistência religiosa é o acompanhamento dos jovens e dos adolescentes que estão em conflito da lei e que estão, né, cumprindo medida de reclusão. Então, estão no centro de internação e nós, hoje, no território da Arquidiocese, são 10 centros de internação, né, 9 masculinos e o único feminino do estado é aqui em Belo Horizonte, que é o São Jerônimo, no bairro Horto. Então, nós acompanhamos mensalmente, a gente visita um centro de internação. Eu estava acompanhando no Centro de Internação São Jerônimo, que é esse, inclusive, de meninos, no bairro Horto, né, junto com outros diáconos, com leigos e leigas também, religiosos, mas com a questão da pandemia houve até restrição que até as famílias pudessem visitar esses adolescentes. Agora, com o tempo, deve de retomar e nós estamos com a possibilidade de ter um grupo da Pastoral do Menor na Paróquia Pai Misericordioso, onde tem o Centro de Internação Santa Clara, no bairro Capitão Eduardo. E mais recentemente, eu já trabalhava na questão do ecumenismo, né, o Dom Valmor me confiou, né, nos deu a anuência para estar servindo, né, no CONI, que já vinha ajudando na coordenação há mais tempo, mas assumindo a presidência em nome da Igreja Católica. Então, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho. O CONI, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, para quem não sabe, né? Sim. Como que funciona? O Conselho, ele é um espaço de união, de coletividade, de igrejas cristãs diferentes que entendem, né, que o caminho da unidade é o melhor para se viver. Em vez de viver cada um separado, no seu quadrado, como dizemos hoje, né, a proposta é que, a partir do que nos une, que é muito maior do que nos divide, vivermos a construção do reino desde já. É lógico que o reino é uma perspectiva definitiva junto do Pai, glorioso, junto com Cristo, com o Espírito Santo, mas ele começa na realidade humana, na construção de um mundo de fraternidade, de amizade, de perdão, de reconciliação, e com isso as igrejas no Brasil e no mundo, né, é organizado pelo Conselho Mundial de Igrejas, a nível mundial, especialmente entre as igrejas evangélicas, protestantes, e a nível de igreja católica nossa, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, né? Esses movimentos, eles no Brasil encontram eco através do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem, né, uma organização nacional desde Brasília, e em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, nós temos o CONIC regional, CONIC Mineiro, onde eu estou servindo na presidência nesse biênio 2020 até 2022. E tivemos a oportunidade de assumir justamente no ano bacana da campanha da Fraternidade Ecumênica. O ecumenismo, como lembra o Papa Francisco, ele se realiza em várias dimensões. Poderíamos citar 3 que acho que são fundamentais. O ecumenismo do coração, que é o amor, o respeito, o diálogo, e que muitas vezes a gente esquece, começa dentro de casa. Porque hoje, dificilmente você acha nas nossas cidades uma família puro sangue católica ou puro sangue evangélica. Hoje eu tenho, por exemplo, parentes que são evangélicos, da Batista, da Quadrangular, da Luterana e tal, e eu sou católico. Então, quando eu me reúno com eles, eu não quero matar ninguém, estrangular ninguém, não critico, não demonizo a fé cristã que eles vivem na igreja deles. Como assim também não fazem com a minha. Então, a gente já vivencia... Né? Tem que respeitar. Tem esse respeito, então... A partir daí já é o pontapé inicial para a gente buscar algo cada vez maior. Sim. Fazer esse respeito, esse carinho que a gente tem dentro de casa, na família, também repercutir em outras realidades. Depois, o ecumenismo cultural, que eu acho que passa muito forte pela ideia não só intelectual, mas também da vivência celebrativa, espiritualidade, do encontro entre as lideranças, mas também entre o povo, porque muitas vezes... acontece, especialmente você perguntou a realidade nossa do Estado, muitas vezes o ecumenismo está na cabeça dos líderes, dos bispos, dos pastores, né, das pastoras, dos padres, mas não atinge o povo na base.
O povo acha que as igrejas continuam brigando separadas. Está tudo muito estrategicamente elaborado na cabeça de quem pensa, mas não chega até as pessoas. Não chega na base. E às vezes também nos surpreende que acontece na base, mas não chega na liderança. Acontece muito isso, né? É verdade. Então, trazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, né? De que o povo sinta que as suas lideranças estão fazendo uma caminhada bacana, porque eu costumo insistir muito, o ecumenismo não é algo opcional na fé cristã. Desde Jesus Cristo, inclusive, é um mandato de Jesus, que todos sejam um para que o mundo creia. Então, é coração, cultural? Cultural e o terceiro social. O social. Porque o que une muitas igrejas, e o texto bíblico também nos recorda isso, que o sol vem para quem crê e quem não crê. A chuva cai sobre a cabeça dos ímpios e dos piedosos, assim diz o texto bíblico. Então, ou seja, a realidade de pobreza, de miséria, as crises que nós estamos vivendo no país hoje, por exemplo, ambiental, política, social, ética, econômica, atinge quem crê, quem não crê, quem é católico, quem é evangélico. Exatamente, a todos, e tudo isso que gera sofrimento, as igrejas, desde de Jesus Cristo, no desejo de ser fiel a Ele, vivendo o amor evangélico, caminham no socorro do povo, sem olhar religião, nome, cor, sem olhar, né, opção política, partidária, enfim, nenhuma. A gente está ali para cuidar da vida, né? Então, da vida de cada um. Isso. Agora, para a gente fechar, nosso tempo já está quase acabando, Diácono, infelizmente. Queria falar um pouco sobre a campanha da fraternidade deste ano, que começa hoje, quarta-feira de cinzas, né? É uma campanha ecumênica. O senhor participou da elaboração desta campanha? Não enquanto CONIC Nacional, né? O CONIC Nacional já tinha organizado uma equipe muito bacana, com presença de pessoas de várias tradições cristãs, né? Tanto do CONIC quanto da CNBB. Mas a nível de Estado, nós temos colaborado com a mobilização da campanha, tanto enquanto CONIC, quanto também na Comissão de Ecumenismo da CNBB, que a gente participa. Colocou, né? Desculpa essa corta, a gente colocou na telinha, né? Agora há pouco o cartaz da campanha da fraternidade deste ano. Importante abordar um tema como esse em pleno século XXI? Sim. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma época assim, onde as polarizações, as intolerâncias, o medo do diferente, né, chegou num nível tal que a gente já quase se permite não só falar mal, criticar, mas até tirar a vida, matar, destruir aquilo que é diferente. Mas não é diferente porque é mal, é diferente porque eu não conheço, porque eu não me abri para conhecer. E às vezes a gente faz um pré-julgamento do que é diferente sem nem conhecer. Sem nem conhecer. E o texto nos provoca, o título da campanha da fraternidade, ele já começa dizendo assim, fraternidade, diálogo e compromisso de amor. Se é fraternidade, é uma unidade de irmãos e de irmãs. Mas a gente está vivendo um período hoje a nível mundial, mesmo a nível do Brasil, que nós estamos muito mais para um fratricídio. Morte de irmãos entre irmãos. Porque a gente tem medo do outro, tem medo que o outro tome meu emprego, tem medo que o outro seja mais bonito que eu, mais importante do que eu. É uma competição muito grande. Uma competição que a gente deveria ter. Para a gente superar todas essas crises e outras tantas que nos assolam hoje, e a fé cristã e a nossa igreja católica insiste tanto, é a unidade. Né? A unidade de irmãos, de irmãs que acolhem a diversidade. E uma coisa que eu acho muito bacana, até resgatando um pouquinho o texto da campanha da fraternidade do ano passado, né? Que falava... Vida, dom e compromisso. De certa forma, o texto, o lema desse ano também resgata isso. Mas a unidade na diversidade deveria ser tratada com a mesma perspectiva de dom de Deus, porque a diversidade é Deus que faz os povos, as pessoas serem diferentes, e ao mesmo tempo essa diferença nos enriquecer, nos garantir estar aqui até hoje. E deveria ser compromisso, deve ser compromisso nosso, né? Desde Jesus Cristo, buscar essa unidade da diversidade. Até por uma coisa muito interessante, né? O texto bíblico da campanha, quando ele dá o exemplo radical de Jesus, ele pega o exemplo que eu acho muito significativo, né? Por que fala que Jesus, do que era dividido, ele fez a unidade? No templo de Jerusalém, tinha um muro que separava os judeus, homens, que entravam quase que dentro do templo para fazer as suas orações, para acompanhar os sacerdotes, e um muro que dividia os prosélitos, que eram aqueles não nascidos judeus, mas que estavam, né, caminhando na religião, as mulheres e os pagãos, os doentes e outros. E Jesus, quando ele traz unidade, misericórdia, perdão, que ele traz a vida para o centro, esse muro, aparentemente físico, é derrubado por Jesus, porque ele traz um amor que olha para todos e todas igualmente, que consola, que perdoa, que traz a dignidade da vida de todos e todas igualmente. Então esse muro, né? Seria sanado em Jesus. Por aí, né? derrubar esses muros que existem derrubar entre esse nós. Muro e construir pontes. A gente vai deixar construir pontes, isso é tão importante. A gente vai deixar aqui o endereço do seu canal, lá no YouTube, né? Tem um canal que você está sempre interagindo, faz muitas orações por lá, Isso, né? Nós começamos nesse período da pandemia, iniciamos um serviço, né? Muitas pessoas falam assim, pô, mas sumiram, não tem
celebração está parado, bem no iniciozinho da pandemia, e falei assim, eu vou tentar pelo menos partilhar o evangelho de cada dia com as pessoas para chegar próximo, mostrar carinho, falar, eu estou aqui, né, partilha também. E hoje até irmãos evangélicos, irmãs evangélicas, cobram quando não tem, às vezes algum padre amigo, fala assim, olha, me ajuda, me dá uma ideia de homilia e tal, aí a gente acaba colaborando. A gente vai deixar aqui para as pessoas interagirem com você também. Diácono, muito obrigada por vir conversar muito conosco, fica com Deus. E que você siga com esse trabalho tão bonito aí na frente da nossa Igreja Católica aqui em Belo Horizonte, viu? Volte mais vezes. Obrigado. Deus abençoe a todos e todas. Né? Feliz Quaresma e uma santa e abençoada Páscoa para todos e todas em Cristo, que é a nossa unidade. Amém. Olha só, gente, você pode rever este programa no site da TV Horizonte e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço para você e até a próxima quarta-feira, sempre neste horário, às 2h30 da tarde, com o nosso Pra Você. Tchau, tchau.